Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fotos arredondadas para o seu projeto em Userform em VBA, tá bom? Para quem não tem acompanhado o canal, no último vídeo nós trouxemos aqui o projeto menu lateral com design moderno. Para quem não acompanhou, assiste lá o vídeo 142. É um vídeo que ficou bem completo, mas ainda assim faltou uma partezinha que é falar sobre as imagens. Então quando você inicia aqui, você consegue observar que nós temos um menu 100% interativo, que ele é criado em tempo de execução, tá? Então você só precisa fazer uma breve configuração e ele já monta esse menu para você e você vai poder observar que ele é um menu funcional, tá? E o que ficou pendente de trazer para vocês foi justamente essa parte de renderizar uma foto aqui arredondada, né? Nós sabemos que no Excel, no VBA, não existe esse recurso nativamente, mas eu desenvolvi um código que permite com que façamos isso, tá? Então, simplesmente eu posso clicar aqui, posso selecionar uma foto qualquer, deixa eu pegar aqui essa foto 5 aqui de exemplo, e quando a gente executa, a gente consegue ver que agora aqui no meu menu eu tenho a imagem, poderia ser uma logo de uma empresa, poderia ser a imagem de um usuário, como é o caso aqui, e eu tenho aqui armazenado esses dados de imagem. Então quando eu fechar e executar novamente o sistema, eu vou ter aqui a imagem salva desse usuário. Então no último vídeo, como ele ficou um pouco extenso, ficou faltando explicar essa parte da imagem arredondada, que inclusive essa sugestão, né, de projeto de imagem arredondada veio a partir do outro vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Foi de um comentário do nosso vídeo 139, que é um vídeo onde eu mostro como criar uma galeria, né? Então você cria ali alguns parâmetros, ele replica um card para diversos outros registros que você já tem, tá? Então, nesse vídeo, alguém me pediu, por que não as fotos serem trazidas arredondadas, né? Isso é muito comum em projetos mais modernos. E a gente sabe que o VBA, ele não tem essa modernidade, ele não acompanha a questão do design dos softwares modernos, né, da linguagem de programação mais modernas. Mas ainda assim, ele tem uma certa flexibilidade que permite com que façamos isso, tá? Assim como qualquer outra linguagem de programação, tá? Se você conseguir ali entender na sua integralidade, você consegue aí extrair muitos recursos, tá? Então vamos lá, antes da gente partir para o vídeo, para o código, para mostrar para vocês como que funciona, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você não perca novos vídeos como esse. E aproveita para deixar o seu like agora no início do vídeo, senão depois você esquece, tá? Então deixa a sua curtida. Lembrando que eu sempre tenho deixado uma meta, né, de likes para a gente poder baixar o arquivo. E quem não sabe, você consegue baixar todos os arquivos que nós utilizamos nas aulas aqui do canal da Organic Sheets. Basta acessar o hub da Organic Sheets. Então você vai acessar hub.organicsheets.top. E aproveitando também o recado, quando você acessar o hub.organicsheets.top, você vai ver que a gente está no mês de novembro. Então a gente está com uma promoção de 50% de desconto. Seja no nosso plano vitalício do VBA License Plus, e quem não sabe, é um software da Organic Sheets que permite você comercializar, permite você distribuir suas aplicações desenvolvidas em VBA com maior segurança, né? Porque ela garante ali, ela gera um token, ela garante que a pessoa que está acessando foi a pessoa que comprou, ela garante que essa pessoa que comprou não distribua indevidamente o seu projeto, que não revenda o seu projeto, você consegue definir prazo de validade remotamente, consegue suspender acesso, enfim, né? Tem outros vídeos aqui no canal falando mais sobre essa ferramenta e a gente tem também o combo dos cursos. Então se você quer aprender VBA na prática, esses projetos mais modernos de VBA, clica aqui em combo dos cursos, você vai ver que ele está, e coloca o cupom de desconto, né, claro, cupom de desconto 9,50 off, tá? 9 de novembro, 50 de 50% off de desconto, tá? Então você coloca lá, você vai ter acesso aos dois cursos da Organic Sheets, o VBA Web Connect Pro e o VBA Masterclass Finance Masterclass, né? Que a gente ensina nos dois cursos ao todo, né? Nós ensinamos diversas técnicas modernas de programação em VBA que vai com certeza te ajudar aí nos seus projetos e no seu dia a dia, tá? Então dá uma acessada aqui e aproveita lá a promoção, lembrando que é por tempo limitado, ou quando acabar o mês de novembro, ou quando acabar as vagas nos cursos e lá no VBA License, tá? Bom, dados os recados, vamos partir aqui para o nosso código. Então, como vocês puderam observar, a gente tem essa disponibilidade aqui da imagem, lembrando que as imagens, né,
caso você queira, a imagem ela pode ser salva nesse formato, arredondado. Mas no nosso caso, o usuário, né, eu não vou precisar que eu quero que o usuário ele não tenha que preparar essa foto antes. Então, simplesmente ele vai clicar aqui, iniciar o sistema, e simplesmente ele vai escolher qualquer foto. A única diferença que eu preciso aqui, como a foto ela vai ficar arredondada, né, eu preciso que ele escolha uma foto nas proporções, uma proporção quadrada, né, ou seja, a largura e a altura elas precisam ter ali aproximadamente o mesmo tamanho, senão a foto pode ficar um pouco achatada ou um pouco esticada para poder ficar nesse formato redondo aqui certinho, tá? O objetivo dela é não ficar oval. E aí, conforme a pessoa seleciona essa foto, automaticamente ela gera aqui, renderiza aqui no nosso user form. Então aqui é só para mostrar a foto que eu escolhi. E se eu tiver em outra página, ele vai ficar sempre aqui carregando. Se eu abrir de novo o sistema, vocês vão ver que ele vai carregar a foto ali, tá? E aí isso você pode utilizar para diversos projetos, seja para apresentar fotos de produtos, sei lá, uma galeria de produtos, de usuários, de qualquer tipo de imagem dinâmica que você precisa exibir no seu sistema. E para isso, a gente vai explicar o código aqui nesse vídeo 143, tá? Então, eu fiz aqui um user form bem simples, onde a gente, ao clicar no botão, ele vai carregar para que nós possamos escolher uma das fotos. Vou escolher esse card imagem 2 aqui. E aí, quando a gente renderiza, a gente vê que a foto está aqui arredondada, conforme o projeto anterior do vídeo 142. E a gente vai focar exclusivamente nessa parte das fotos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, essa foi uma sugestão, agradeço, eu não separei o nome de quem sugeriu essa mudança, né, essa modificação nas fotos, colocada arredondada, mas agradeço pela opinião de vocês. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar, né, sempre tento responder a todos e tentar trazer um vídeo também a respeito do conteúdo, tá? Bom, antes da gente partir para o código, alguém me perguntou como que eu faço para deixar o meu user form com essas bordas arredondadas, com esse layout bonito. Na verdade, aqui eu não estou fazendo nada, tá? Isso daqui é porque eu estou usando o sistema, o Windows 11, tá? O sistema operacional Windows 11. E no Windows 11, por padrão, ele já vem, assim, quando as janelas são minimizadas, ele já está vindo com esse formato arredondado. Ó. Vocês podem ver aqui pelo Excel, tá vendo? O Excel está com formato arredondado, então isso não é nenhuma configuração do user form. O Windows 11 está pegando todos os formulários do Windows e está deixando com essas bordas arredondadas, com esse layout um pouco mais moderno, tá bom? Bom, dito isso, vamos partir lá para o código. Então vejamos aqui. Eu tenho aqui o vídeo 142, né, o projeto, é um projeto mais complexo, vocês podem observar aqui, podem acompanhar a aula passada. E nós vamos partir para o vídeo da aula 143, tá? Então, aqui para a aula 143, fechar aqui para a gente poder ir olhando passo a passo. Então, aqui no vídeo da aula 143, o que vocês podem observar é que eu tenho um user form, tá? Esse user form, ele tem simplesmente uma label aqui, tá? Então tá aqui, ó, label 1, tá? Ela é uma label quadrada, é porque ela tá com um formato transparente, tá? Mas, enfim, é uma label quadrada, deixei ela transparente porque eu quero que fique arredondado e quero que o fundo fique invisível. E eu tenho um botão de comando, tá? Simples assim, tá? Com o nome Command Button 1, eu não alterei, é só pra gente explicar a lógica do código. E o que eu vou precisar aqui nesse projeto? Eu vou precisar simplesmente desse módulo aqui, que eu chamo ele de mod Load Image, tá? Então, tá aqui, esse módulo eu expliquei no vídeo passado e volto a repetir, esse módulo ele foi retirado de um fórum, MR Excel, né, mrexcel.com, e tem aqui o link caso vocês queiram olhar o código na íntegra lá, a parte da discussão desse fórum até que chegaram nesse módulo daqui. Então, simplesmente o que ele faz é pegar uma imagem que como vocês sabem, o VBA ele só aceita pictures no formato bitmap. Tá? Então é um formato bem específico, é um formato que acaba não tendo muita qualidade. E aí a gente volta na estaca zero. Eu precisaria que o usuário fizesse a tratativa, a conversão da imagem antes de conseguir carregar para o sistema. Tá? Então esse daqui não, ele trabalha com algumas APIs do próprio Windows, tá? De bitmap, conversões aqui, e simplesmente ele pega qualquer imagem, né? Seja JPEG, seja PNG, que são as imagens que nós costumamos utilizar, as imagens mais modernas, e ele meio que converte para a imagem que o Excel é capaz de interpretar. Então, em resumo, é isso que a gente faz aqui. Load PNG Image
simplesmente a gente passa o file name e ele faz todas as tratativas aqui. É um código um pouco mais avançado, ele faz alguns tratamentos de cores e tudo mais, para poder chegar na imagem, pegar aquela imagem PNG, né, e converter ela no bitmap sem perder muita qualidade, tá? Em resumo é isso. Bom, e aí eu tenho a parte que eu contribuí com esse código, que é simplesmente load and crop image to user form, né? To user form. Em resumo, o que eu estou dizendo aqui é que eu vou pegar essa imagem, eu vou carregar ela e vou cortar ela, né? Vou, enfim, cortar, parar as arestas ali dela laterais para colocar ela no user form no formato arredondado, tá? E para isso eu tenho essa parte do código daqui que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. E aí, aqui eu tenho onde a imagem vai ser renderizada, precisa ser uma label, tá? Você pode colocar um image? Pode, mas ele não vai ficar com um fundo transparente, tá? O image ele vai carregar com fundo meio branco, meio num tomzinho de branco ali, que se o fundo da sua imagem não for branco, e por isso que eu coloquei aqui o fundo do meu userform azul para vocês verem, ele não vai mostrar da maneira que deveria mostrar, tá? Então eu coloquei o label que ele mantém a transparência na imagem, tá? Ele vai deixar somente ali a parte arredondada que contém imagem de fato. Bom, dito isso, vamos partir aqui para o nosso código. Então eu começo aqui pelo command button. Então a primeira coisa que vocês vão fazer no projeto de vocês é importar esse módulo aqui do jeito que ele está. E agora a gente vai para o command button e eu vou começar a explicar para vocês o passo a passo aqui do projeto. Então no command button, o que eu faço? Eu declaro algumas variáveis que eu vou poder utilizar aqui. A maioria delas são strings, com exceção do file dialog, né, que é aquela caixinha do explorar do seu Windows para poder abrir. Então eu começo aqui, ó, image folder. O que acontece? Todos os sistemas desenvolvidos no seu sistema operacional Windows, eles geram um atalho para você. Então, muitas vezes, você só executa o executável, né? Ficou um pouco redundante, mas é isso mesmo. Você só roda ali o executável. Mas lá na pasta C2 pontos, D2 pontos, enfim, lá no diretório principal do seu computador, geralmente é feito uma pastinha lá para o seu sistema, né? Para o sistema que você baixou, enfim, para o sistema que você instalou no seu computador. E nessa pastinha ele coloca todas as outras subpastas, todos os outros arquivos que o Windows precisa para poder rodar aquele sistema da maneira correta. Quer um exemplo? Vamos aqui, ó, dar uma olhada aqui. Eu tenho uma imagem aqui, eu tenho o MiniFaceCam, que é esse aplicativo que eu desenvolvi, também já tem vídeo aqui no canal, e que eu consigo arrastar aqui. Eu tenho o meu rosto, fica mais fácil para eu dar aula para vocês. Por quê? Quando eu utilizo a tela de gravação, eu não fico monitorando a gravação acontecendo. Então, muitas das vezes eu dava aula aqui para vocês, falava, quando eu ia ver no final da aula, eu tava com minha cara na frente de uma parte do código, enfim. E aí, para evitar isso, eu coloquei isso aqui, então eu vejo junto com vocês exatamente onde meu rosto tá na frente e eu consigo ir redimensionando, arrastando ele para onde eu achar que deva ficar melhor, para que vocês não percam conteúdo aqui da aula. Então, em resumo, o que eu tenho aqui, eu tenho o executável do MiniFaceCam, tá? Então, esse é o executável, mas essa é a pasta com todos os componentes que esse aplicativo precisa para poder funcionar. Então eu tenho aqui o manifesto, eu tenho esse daqui, eu tenho esse XML que tem as propriedades do sistema, eu tenho essas DLLs aqui que precisam estar aqui para poder funcionar, para poder utilizar aqui no caso a câmera, né, em si. Ou seja, eu tenho diversos outros componentes que permitem com que meu executável funcione da maneira correta. Mesma coisa para a nossa planilha em Excel. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou dizendo, olha, o executável, né, o que vai executar o meu projeto em VBA vai ser o Excel, vai ser um arquivo de Excel, uma planilha, mas eu vou querer pegar outras informações que estão externas a essa planilha. Convenhamos que não vale a pena eu pegar várias imagens e ir armazenando elas, por exemplo, numa guia de planilha. Eu posso fazer isso, posso colocar várias imagens numa guia de planilha, mas o meu arquivo ele vai ficar cada vez mais pesado e demorando cada vez mais para poder ser aberto, né? Se eu faço dessa maneira, eu tenho maior produtividade, eu tenho maior
desempenho do meu sistema, porque eu vou abrir ele rápido e só na hora que eu precisar ele vai renderizar cada imagem, e essa imagem vai vir da onde? Essa imagem ela puxa de uma pasta que vai estar ali no mesmo local que meu arquivo de Excel. Então eu tenho meu arquivo de Excel e eu tenho uma pasta chamada imagens, tá? E se eu não tiver, a gente vai criar ela, mas em resumo, todas essas fotos que eu vou executar aqui, elas estão sendo importadas, estão sendo pegas dessa pasta imagens, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço aqui, eu faço um dir para ver se esse image folder, né, existe, tá? Então primeiro eu estou vendo se existe essa página. Se não existir essa página, o que que eu faço? Eu mando um mkdir, né, que é para poder criar essa pasta. Então primeiro vejo se o diretório existe. Se não existir, eu mando ele criar esse diretório para mim, ok? E ó, fechado aqui. E aí eu dou um set file dialog falando que é application.fileDialog. E aí coloco aqui para ele pegar um picker de arquivo, né? Pegar um arquivo, porque eu posso pegar também uma pasta. No caso aqui a gente vai pegar um arquivo. E aí com o file dialog eu defino algumas propriedades. Primeiro, defino o title, coloquei aqui como seleciono uma imagem. Eu limpei os filtros e aí adicionei o filtro de imagens, como todos os arquivos, os files, né, os arquivos que terminam com JPEG, né, JPG, JPEG, PNG, bitmap e GIF. Tá? Então todos esses arquivos estão disponíveis para eu poder selecionar lá quando o meu explorador abrir. E outra coisa é Allow Multi-Select, é para se eu posso selecionar mais de um arquivo ao mesmo tempo. Não posso, tá? Então eu coloquei aqui como false, porque o nosso objetivo é selecionar um único arquivo. E aqui eu falo assim, ó, if.show igual a -1, significa que eu selecionei pelo menos um arquivo. Se for diferente de -1, significa que eu não selecionei nada, tá? Ou, enfim, selecionei um arquivo não... Nesse caso não, porque eu coloquei os filtros, tá? Mas poderia selecionar um arquivo incorreto, do formato incorreto, enfim. E aí, eu pego aqui, ó, o image path, o caminho da imagem vai ser o ponto selected items, né? Items. Então, quando eu abro o arquivo lá e seleciono um item, eu simplesmente estou pegando o caminho dele, o caminho completo dele no meu computador e definindo ele como o image path, tá? E aí eu estou pegando, como eu disse, o primeiro arquivo selecionado. No caso, a gente só vai selecionar só um, então aqui seria um, mas se eu pudesse selecionar mais de um arquivo, eu poderia colocar aqui para ele pegar o arquivo 1, o arquivo 2, o arquivo 3, assim sucessivamente, tá? Então, o image name, que seria o nome da imagem, eu pego aqui o dir.imagePath. Tá? Então pego aí o dir imagePath, eu pego apenas o nome do arquivo que eu selecionei. O destPath, ou seja, a pasta de destino, vai ser o quê? O image folder, que aí o image folder, como vocês viram, é this workbook path, que é o caminho dessa minha pasta de trabalho, desse meu arquivo de Excel, concatenado com /imagens, tá? Então a gente vai ter uma pasta junto aqui com nossa planilha de Excel chamada imagens, e aí é a pasta de destino, tá? E aí vou concatenar com image name, que aí seria o nome do meu arquivo, ou seja, eu simplesmente estou pegando um arquivo qualquer, estou vendo qual é o nome dele, o caminho completo dele, estou vendo só o nome dele, estou dizendo que ele vai para uma pasta de destino, que é essa pasta que a gente definiu aqui em cima, que vai estar junto com o nosso arquivo de Excel, tá? E aí eu dou um file copy, tá? File copy porque eu estou copiando o image path, estou pegando aquela pasta, né? aquela imagem, a imagem original, o caminho da imagem original, e estou fazendo uma cópia dela lá na minha pasta de destino. Então estou pegando a imagem em si, estou colando lá na minha pasta de imagens, que vai estar junto com o meu arquivo de Excel. Por quê? Porque se eu simplesmente setar para algum lugar, por exemplo, a pasta de imagens no meu computador, se eu não fizer isso, se eu não criar uma cópia numa pasta que vai estar junto com o meu Excel, o usuário ou outro usuário, ele pode ir lá depois de deletar essa foto, ele pode ir lá e mudar essa foto de caminho, colocá-la dentro de uma subpasta, e isso vai dar erro depois aqui no meu sistema na hora de poder renderizar essa imagem, porque ele vai procurar essa imagem e ela não vai existir mais. Então o que eu faço? Para minha segurança, eu crio uma cópia dela na minha pasta de imagens, que vai estar ali junto com o meu arquivo de Excel, e aí se ele deletar a imagem original lá depois, para mim não faz diferença, eu vou ter uma cópia na minha pasta de imagens, tá bom? E aí beleza, então aqui Relative Path, na verdade isso aqui fazia parte do outro código, né? Porque no outro código eu precisava salvar a informação da onde estava a imagem depois de copiada, para poder sempre que abrir ali o meu menu lateral, aquele meu sistema, ele sempre renderizar a imagem correta que eu havia salvado na última execução.
Nesse caso aqui, pra gente não faz diferença, tá? A gente tem uma variável aqui que acaba não fazendo diferença. Por quê? Aqui eu dou um load label, na verdade, label 1, ponto .picture, lembrando que label 1 é aqui onde vai ser renderizada a imagem. E aí, eu passo efetivamente o load and crop image to user form. E aí, se vocês olharem lá, esse código que eu escrevi, ele tem aqui um parâmetro que é o image path, seria o caminho da imagem, tá? E aí eu estou passando esse parâmetro aqui, ó, se vocês observarem. Test path. Então, estou pegando agora, vou renderizar ele direto na minha pasta de destino, que é a pasta de imagens que vai estar junto com o meu Excel. E aí, na verdade, aqui ele vai chamar essa função. E o que essa função aqui vai fazer? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, porque essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas não é difícil de entender. Então, em resumo, eu declaro também aqui algumas variáveis que eu vou trabalhar, ok? E aí, eu crio uma variável chamada TempPath, que seria a pasta, né, o caminho temporário da imagem. E qual o caminho temporário da imagem? Eu chamo essa função aqui, que já é nativa do VBA, enviro temp, que ele vai me trazer a pasta temporária do meu computador. Então, independente se o seu computador é C2 pontos, D2 pontos, H2 pontos, enfim, ele vai simplesmente pegar a imagem temporária e vai trazer aqui para o seu... vai trazer aqui o caminho temporário. Quer ver? Acho que aqui fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vou pegar aqui essa função, vou dar um ponto de interrogação e vou colar aqui e vocês vão poder ver que a minha pasta temporária fica em C2 pontos, users, ferth, appdata, local e temp, tá? Essa é a minha pasta temporária do meu computador aqui. A do seu computador pode ser um caminho diferente. Tá vendo? Então essa aqui tem todos os arquivos aqui temporários que os sistemas no meu computador, né, os aplicativos, eles utilizam para poder armazenar algumas informações que podem ser descartadas posteriormente, tá? São informações temporárias, como o nome já diz. Bom, e aí vocês podem observar que o meu, ele tem aqui o user, tem o nome do meu usuário, no seu caso vai ser o nome do seu usuário, no caso do seu cliente, da pessoa que vai usar o seu sistema vai ser o nome dela, pode ser que esteja dentro de C2 pontos, pode ser que não, enfim. Vai variar de computador para computador, só que essa função, ela vai me retornar sempre a pasta temporária, independente dessas variantes, né? E aí eu concateno com /, temp_image_cropped.png. Então, estou dizendo assim, esse caminho completo vai ser um caminho temporário que eu vou utilizar. E para quê? Porque eu vou armazenar uma foto temporária lá, tá? E vocês já vão entender. Lembrando que a gente está pegando uma foto quadrada com file dialog e eu quero transformar ela em redonda. E aí, para isso, eu venho aqui, ó, setws, que seria worksheets, é igual a thisworkbook.sheets.planilha1. Então, lembrando que eu tenho duas planilhas aqui. Eu tenho a planilha 1, ok? E eu tenho a planilha de início. Nesse caso, na planilha 1, ela vai servir para renderizar a minha foto. Então, ela precisa estar vazia. Eu não posso ter nenhum elemento aqui. Eu não posso ter botão, eu não posso ter imagem, eu não posso ter uma forma aqui, eu não posso ter nenhuma propriedade aqui. Eu poderia ter até alguma coisa escrita na célula, mas nenhum objeto aqui, tá bom? Por que eu não posso ter nenhum objeto? Vocês vão entender aqui pelo código. Então, na planilha 1, o que eu estou fazendo? Estou pedindo para ele inserir uma imagem, insert picture. E essa imagem vai ser do image.png e image path. Ok? Então vamos lá, vamos executar, que aí vocês vão entendendo, acho que melhor, talvez. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou tirar aqui no show modal igual a false, para a gente não ter ele executando como modal, para ficar mais fácil o entendimento. Então beleza, eu vou selecionar aqui, vou escolher uma foto, essa foto 2 aqui, e aí vocês vão ver. Então beleza, o que eu estou fazendo aqui agora? Primeiro, temp, eu vou colocar aqui, ó. Essa é a minha pasta temporária, ok? E agora, na planilha 1, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma imagem com o image path que eu passei lá como parâmetro. Vou colocar aqui. O image path que eu passei lá como parâmetro quando eu chamei essa função. Então, beleza. Se vocês verem, eu inseri a foto aqui, ok? Beleza. E aí, com o meu shape, né, eu seto aqui como SHP, sendo o shape 1, que é a imagem 1, é o objeto 1 que está aqui nessa minha planilha, no caso só tem um objeto que é a imagem, eu defino ele como meu shape. Então agora o que eu faço? Primeira coisa, eu pego aqui o shape.lockAspectRadial, que na verdade, e coloco como true. O que é isso? Na verdade, eu estou
tirando aquela opção de manter a proporção, tá? Então, simplesmente, quando eu quiser arredondar a foto, ela vai arredondar certinho. Porque se eu tiver uma foto de celular, por exemplo, ele iria deixar oval, ele iria deixar a imagem oval aqui. Então, isso daqui é importante para que ele mantenha sempre a proporção quadrada, né? Digamos assim, circular, o círculo perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e vou colocar um Auto Shape Type. Então, o Auto Shape Type, eu posso escolher qualquer tipo de formato para essa minha imagem. Na verdade, tem formato de seta, formato de losango, formato de vários formatos. No caso aqui, eu quero formato oval. Ok? Então, veja aqui que ele cortou a minha imagem, deixando o formato oval. E essa formatação da imagem eu consigo fazer diretamente no Excel. E aí, aqui eu faço algumas definições aqui sobre crop left, crop right, ou crop button, tá? E agora eu troco aqui o Lock Aspect Ratio para False. Eu volto com ele normal. E aí eu faço uma conferência aqui. Na verdade, eu estou conferindo para ver se o círculo está perfeito. Ou seja, eu vou verificar se a altura e a largura, se a altura é menor do que a largura, e vou igualar os dois. Ou, se não, eu vou manter os dois iguais, independente disso, tá? Não era igual, não era um maior do que o outro, mas eu mantive aqui a largura e a altura igual. Então, veja que está 128 por 128. E agora, eu preciso exportar essa imagem para depois eu poder fazer o loading dela lá no meu userform. E para exportar essa imagem, a gente tem um problema. Eu não consigo pegar essa imagem aqui no meu Excel e exportar ela. Então, se você clicar com o segundo botão aqui, você vai ver que não tem uma opção de exportar como imagem, tá? E aí que está o pulo do gato. O que eu faço aqui? Eu crio um outro objeto chamado Cho, que é Chart Object, né? Objeto de gráfico. E aí, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar aqui um F1, vou dar aqui um F8. Então, beleza, eu criei aqui um gráfico, uma área de gráfico, tá? Então, vocês podem ver quando eu repausei o mouse aqui, ó, área de gráfico. Só que essa área de gráfico, ela não tem nada, porque eu não estou com nenhum dado renderizando nenhum gráfico. Eu não defini gráfico, não defini dados, não defini título, não defini nada. Então, só tem uma área ali vazia. E aí, eu posso pegar e copiar o SHP, né, o shape.copy, copiei a imagem, que a gente já tinha trabalhado ela, e vou dar um show select para selecionar aqui minha área de mapa, e vou dar um show.chart.paste para colar na minha área de mapa. Então, simplesmente o que eu fiz? Eu importei para cá uma imagem quadrada, eu tratei ela usando os próprios recursos do Excel para deixar ela redonda, e aí eu não consigo exportar ela. Para exportar ela, eu crio uma área de gráfico, pego essa imagem, copio ela e colo dentro dessa área de gráfico. E agora, com essa área de gráfico, eu vou fazer algumas tratativas. Primeiro, eu vou tirar a linha de borda. Ok. Ó, veja que eu já tirei a linha de borda. Eu agora vou colocar o formato do fundo como transparente, tá? A área de plotagem como transparente e agora essa areazinha aqui do fundo como transparente também. Então, beleza, eu tenho simplesmente uma foto também, só que no formato de gráfico. Igual a diferença disso, porque o gráfico eu consigo chamar a função export, né? Eu consigo exportar esse gráfico, clicando aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho a opção de enviar, de alternar a imagem. Cadê? Qual que era a opção? Salvar como imagem, tá vendo? Gráfico eu consigo salvar como imagem. E é isso que eu quero fazer aqui usando o Excel. Então, vou salvar como imagem. Aqui eu passo alguns parâmetros para salvar como imagem. Diminuir aqui. Então, vamos lá. Então, eu passo aqui aonde que ele vai salvar, que vai ser lá na temp path, ou seja, lá na pasta temporária. E aí eu passo o formato que vai ser PNG. E agora que eu já salvei ele lá na minha pasta temporária, eu posso vir aqui e dar um delete no gráfico e também dar um delete na minha imagem. Beleza, isso para deixar livre para uma próxima imagem que eu queira carregar. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar e dar um set Load and Cropped Image to User como Load PNG Imagem, que é essa fórmula daqui de cima, que é a parte que eu não criei, que eu aproveitei o código. Então, simplesmente ele vai pegar tudo isso daqui, aquela imagem PNG, vai converter ela em bitmap para poder o Excel, o VBA, reconhecer ela, tá bom? Então, beleza. Aí que vocês vão ver que ele vai chamar aqui a função em cima ela vai executar diversas funcionalidades e voilá. Afinal, a gente tem a imagem renderizada. Então, ou seja, é um processo um pouquinho extenso, mas vocês entendendo aqui a funcionalidade, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Eu vou clicar e vocês vão ver que é bem rápido o processo. Vou selecionar essa imagem de 5, ao clicar, ó, pronto.
já está pronto, ele cria a imagem, ao mesmo tempo que ele cria a imagem, ele já cria o gráfico, já copia, já corta a imagem, cola no gráfico, já exporta, já apaga os dois e já renderiza aqui no nosso user form. E dessa maneira eu consigo adaptar, claro, aqui nessa planilha, você pode mudar para o nome da sua planilha que vai servir só para carregar essas imagens, tá? Você pode alterar aqui o caminho, né? Eu estou armazenando na temp. E aí, se vocês observarem aqui no nosso projeto, eu tenho aqui minha pasta importar foto e eu tenho aqui a pasta imagens, tá? Então vocês podem ver aqui que está salvando, fez várias cópias de imagens aqui dentro dessa pasta para eu poder utilizar posteriormente, tá? E aí vocês podem ver que eu tenho aqui essa imagem. Agora, se eu fizer e apagar essa pasta de imagens, tá? Veja que ao executar novamente, ele vai ir lá e vai criar de novo uma pasta de imagens. Então, beleza. Se a gente voltar aqui, ó, ele criou de novo uma pasta de imagens e armazenou a sua cópia daquele card image 3, tá? Que é a imagem dessa mulher aqui, tá bom? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse é o código, espero que vocês façam a utilização da melhor maneira possível. E se você gostou do conteúdo dessa aula, por favor, não se esqueça de curtir o conteúdo do vídeo. Lembrando que para você baixar os vídeos aqui, os conteúdos aqui das aulas, nós temos uma meta de like, ela vai estar aqui na descrição, bem como o link para outras videoaulas, link para o nosso hub da Organic Sheets. Então basta acessar lá o hub e fazer o download, assista os vídeos anteriores, deixe o seu like, se inscreva, ativa o sininho e aproveita a Black November da Organic Sheets, tá? Os cursos estão com 50% de desconto. Durante muito tempo que não chega nesse patamar de valor, são cursos por tempo vitalício, então você consegue acessar, estudar, aprender técnicas como essa, técnicas avançadas de VBA e ser aí uma referência no Excel, uma referência no VBA, no seu trabalho, na sua empresa, enfim, onde quer que seja, tá? Então aproveita agora, aproveita a promoção, aproveita que a gente tem poucas vagas, tá? Em breve a gente vai fazer uma atualização e vamos divulgar aí a quantidade de vagas restantes, tá bom? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, espero que você goste do vídeo de hoje e vejo você na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!